Eu tenho um filho, né? Chama Lucas. O Lucas tem 20 anos. Bom, eu sou Tatiana Meca, eu sou psicóloga. Para começo, o diagnóstico do Lucas. Eu tive diagnóstico com ele com 3 anos. Então, o Lucas era uma criança hiperativa, não parava um segundo mesmo, né? E ele quase não falava, né? Tinha assim, balbuciava, pequenas palavras e tal. A gente sabe que os primeiros sintomas do autismo costumam aparecer entre o primeiro e o segundo ano de vida, né, da criança. Então, essa dificuldade de se orientar para informações que são sociais, ficar muito fixado em partes específicas de um objeto, não brincar de forma adequada, não olhar para onde o outro está olhando, não sorrir socialmente, não responder a sons ou não responder quando chamado pelo nome. E aí eu fui em outros e nenhum médico conseguiu ter, vamos dizer assim, o diagnóstico do Lucas. O Dr. Salomão Schwartz, que deu o diagnóstico do Lucas como autista, né? E muitas vezes os médicos, né, encaminham para fazer uma avaliação neuropsicológica. Existe uma variabilidade muito grande no quadro, né, em termos de apresentação dos sintomas, de comprometimentos no dia a dia. E aí a gente tem quadros que de fato são mais leves. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, cabem mais pessoas dentro desse guarda-chuva que a gente chama de autismo. De 20 a 30% dos indivíduos com autismo são minimamente verbais, ou seja, nem desenvolvem uma comunicação verbal. A gente tem que abrir mão de muitas coisas para poder ter uma vida que seja interessante para ele. Se a gente pensar que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é uma doença. Então, se ele é um transtorno e é do neurodesenvolvimento, ele não tem cura. Então, são dificuldades, são prejuízos, são características que vão acompanhar esse indivíduo ao longo de toda a sua vida. Além disso, tem uma questão da própria concepção do que é o autismo, né? Diferente do meu marido ele teve um período meio que traumático no começo, quando descobriu, assim, nessa faixa dos 3 anos. E eu tive um período quando ele foi para a escola especial. Hoje em dia as pessoas conhecem mais sobre o quadro e as crianças vão cada vez mais cedo para a escola, as famílias estão mais informadas, então tanto a escola quanto as famílias conseguem observar que algo não vai bem com o desenvolvimento da criança desde muito cedo. Falta entender o que é o autista. A gente queria que ele entrasse no nosso mundo, né? E nem sempre o nosso mundo é o melhor. Houve uma questão da gente entender ele para a gente aceitar. Envolve uma mudança de padrão de se relacionar com o outro, de entender que o outro percebe o mundo de uma forma diferente. A partir do momento que a gente entende que o outro, ele lê o mundo, ele tem uma lente para ver o mundo que é diferente da nossa lente, a gente consegue já ter uma postura mais preparada para ações inclusivas.